E aí, meus queridos alunos do terceirão do João Colodel, tudo bem com vocês? Nós vamos gravar algumas aulas, tá? Devido aos problemas que nós estamos enfrentando na sociedade, no mundo inteiro, problema com o vírus. Então a gente não pode ter contato, obviamente, porque a escola ela se tornaria, voltando a funcionar, em um grande ambiente de espalhar, né, de mandar esse vírus para todos os cantos mais remotos da nossa região. Então, é importante que a gente continue em casa e continue fazendo as nossas atividades à distância. Não é ideal, não, mas é o que a gente tem por enquanto, tá? Eu vou gravar algumas aulas para vocês na finalidade de suprir o texto, o material em texto que eu estou enviando. A gente sabe que física é um dos conteúdos que não é tão fácil de entender, ainda mais quando você tem somente o texto para lhe amparar. Eu mandei para vocês algumas videoaulas já de eletrostática, daquela parte inicial que a gente já trabalhou no começo do ano, do professor Marcelo Boara do YouTube. Então vocês podem assistir aquelas aulas lá, as aulas que eu mandei são de eletrostática, vai falar dos tipos de eletrização, né, de toda a introdução da eletrostática. E eu também coloquei um videozinho de lei de Coulomb, mas eu vou fazer esse vídeo, né, na aula de hoje de lei de Coulomb e depois a gente vai continuando com o conteúdo a partir daqui, a partir dessa matéria. A única turma que ainda não chegou nessa parte, que ainda não poderia chegar nessa parte, é a turma que eu sou regente, o terceiro 2 matutino, mas essa turma vai poder assistir essas aulas, que são aulas gravadas do professor Marcelo, e vai conseguir compreender direitinho toda aquela parte inicial de eletrostática, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje, a aula de lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? Ela é uma medida da intensidade da força elétrica entre duas partículas carregadas com cargas elétricas, podem ser cargas positivas ou cargas negativas. E aí vocês devem lembrar das nossas aulas anteriores que nós falamos sobre os princípios da eletrostática. Um dos princípios da eletrostática é cargas de mesmo sinal tendem a se repelir. Cargas de sinais contrários tendem a se aproximar. E qual é a unidade física, qual é a grandeza física que vai atuar para que essas cargas se aproximem ou se afastem? Vai ser a grandeza física força. Então a força elétrica, a lei de Coulomb, é a tentativa de mensurar essa força, de medir essa força entre duas partículas carregadas com cargas elétricas, medir essa força que existe entre as duas partículas. Vamos considerar aqui duas partículas de sinais contrários. Eu tenho uma partícula Q, que tem uma carga Q, uma partícula positiva, e uma outra partícula, que eu coloquei Q minúsculo só para diferenciar da primeira, com uma carga negativa. Essas duas cargas elétricas estão separadas entre si por uma distância que eu vou chamar de D, tá? E elas estão imersas em um meio que pode ser ar, pode ser água ou pode ser o vácuo, né? O que é o vácuo? Uma região com ausência de matéria. Fora da atmosfera terrestre, por exemplo, nós temos uma região de vácuo, uma região de baixíssima pressão que praticamente não tem matéria nenhuma, tá? E aí, a lei de Coulomb, o que ela é? Ela é uma medida da intensidade dessa força, da intensidade da interação entre essas duas partículas elétricas carregadas, ok? Aqui a expressão matemática da lei de Coulomb, que vai dizer o seguinte: a força elétrica que atua entre duas partículas carregadas, Qzão e Qzinho, ela depende, de um valor de K, que eu vou explicar depois o que é esse K, depende do valor de uma das cargas, do valor da outra carga e depende da distância entre as cargas. Agora vamos tentar entender a relação matemática entre essas coisas. Quanto maior o valor de carga, está na parte de cima da fração, a força também está na parte de cima da fração, então a gente diz que
força é diretamente proporcional à carga, ou seja, quanto maior o valor de carga, maior a força elétrica que atua entre essas carguinhas ali. A constante eletrostática, já vou dizer o que ela é, também é diretamente proporcional à força. Quanto maior a constante eletrostática, maior a força. Agora, a distância está na parte de baixo da fração. O que isso significa? Que quanto mais longe as duas partículas estão uma da outra, menor a força entre elas. É como se, ao aproximar as duas partículas, a força de interação entre elas aumentasse cada vez mais. E essa relação, ela é quadrática. Ó, tá vendo que o d ao quadrado significa o quê? Quanto mais perto as partículas uma da outra, maior a força, só que é maior a força ao quadrado. Então ela cresce muito rápido, ela cresce exponencialmente. E, de maneira semelhante, se eu afastar as duas cargas, essa força ela diminui com o quadrado da distância, uma função quadrática. Aqui embaixo eu coloquei qual é o símbolo que representa, tá, cada uma das coisas da equação, qual é o nome da grandeza, né, desse símbolo e qual é a unidade de medida que a gente vai usar para essa grandeza física. Começando com a força. Força vocês estudam em mecânica lá no primeiro ano. Força é uma grandeza mecânica, símbolo F, ela é medida em newtons, tá? Então nós vamos medir a força 1 newton, 2 newtons, 3 newtons e assim por diante. Qzão ou Qzinho são as cargas das partículas. Essa carga é medida em Coulomb, tá? Em homenagem a Charles Augustus Coulomb, o cara que propôs a lei das atrações ou repulsões eletrostáticas. E D é a distância entre as cargas. Essa distância é, obviamente, medida em metro, unidade de medida no Sistema Internacional para a distância, medida em metro. Agora, esse K, vamos prestar mais atenção nele aqui, esse K é a constante eletrostática, ou seja, o quanto que o meio onde a carga está inserida influencia na força entre essas duas cargas. Nós vamos usar sempre K0, tem uma bolinha aqui embaixo do K, que significa que essa constante eletrostática é para o vácuo, tá? Então, o K0 é um valor de constante eletrostática para o meio vácuo. Então, nós vamos resolver nossos exercícios, todos eles, considerando cargas elétricas no vácuo, ok? Essas cargas elétricas, elas serão sempre bolinhas muito, muito pequenas. Por quê? Porque eu não quero calcular aqui, eu não quero ter um problema com a dimensão da partícula. Eu só quero saber a interação dela com a outra, tá? Então, a gente sempre vai considerar que essa carga é extremamente pequena, é um pontinho. Show de bola? O valor da constante eletrostática é sempre 9 vezes 10 elevado a 9 para o vácuo. A gente vai sempre usar esse valor aqui. 9 vezes 10 elevado a 9. Se você não lembra o que é isso aqui, se você não lembra que operação matemática é essa, sugiro que você assista no YouTube algum vídeo sobre notação científica, potência de base 10, operações com potência de base 10, para poder relembrar essa parte que é muito importante, a gente vai usar bastante nessa matéria. Essa é a unidade de medida do K, da constante eletrostática, né? Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Não precisa se preocupar com isso aqui, porque essa unidade de medida nunca vai mudar e ela não entra nas nossas contas, ok? Só vai entrar esse valor numérico e pronto, beleza? Agora nós vamos fazer um exercício de exemplo para ver como que se aplica essa equação para encontrar o valor de força entre duas partículas eletrostáticas no vácuo. Temos aqui um exemplo, e esse exemplo diz o seguinte: considere duas cargas idênticas de valor 4 microcoulomb no vácuo, separadas por uma distância de 30 centímetros. Qual é o módulo da força entre as cargas? Essa força é atrativa ou repulsiva? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, retirar os dados do problema e anotar todos eles aqui embaixo, tá? Então, a gente tem duas cargas idênticas, significa que eu vou chamar de carga A e carga B. Significa que QA é igual a QB, tá? Vou chamar as duas cargas de A e B. O valor dessas cargas é de
4 microcoulomb. O que significa esse micro aqui? Significa 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui é 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Esse é o valor da carga. O que mais que a gente tem? No vácuo, né? No vácuo a gente sabe que a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9. A unidade de medida não vai aparecer na conta depois. E a distância que separa as duas cargas é de 30 centímetros. Eu posso usar a distância em centímetros aqui? Não pode. A distância tem que ser em metros. Então eu já vou passar 30 centímetros para metros, que é 0,3. Tá? E aí eu posso usar na conta. O que está faltando? O que o exercício quer? Qual é o módulo da força entre as cargas? Então o que eu estou tentando descobrir é o módulo. O que é módulo? Módulo é valor numérico. Qual é o valor da força que atua entre as duas cargas elétricas? Vamos lá. A gente sabe que a força vem da lei de Coulomb. Ela é escrita assim. Temos o valor da constante eletrostática. Temos o valor da primeira carga. Temos o valor da segunda carga. Olha, são idênticas, né? Então já tenho o valor das duas. O que mais eu tenho? Tenho o valor da distância. Então, é simplesmente aplicação de fórmula. Eu vou começar a resolver esse probleminha aqui. O módulo da força vai ser constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. A primeira carga é 4 vezes 10 elevado a menos 6. A segunda carga, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Elas são idênticas, tá? A distância que separa as duas cargas tem que ser em metros, 0,3. E essa distância, ela está ao quadrado, ok? Então essa força vai ficar. Eu vou deixar esse 9 vezes 10 na 9 separadinho aqui, porque depois vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Aqui 4 vezes 4, 16. Multiplicação com potência de base 10 faz o quê? Soma os expoentes. Eu tenho menos 6 mais menos 6, que fica menos 12, ok? E na parte de baixo, 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado é 0,09. Né? Faz ali a multiplicaçãozinha que você vai ver que dá isso. 9 vezes 10 na 9, eu já vou operar esse 10 na 9 com 10 na menos 12. Quanto é que fica? 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 12, eu tenho que somar os expoentes de novo. 9 mais menos 12 sobra menos 3, beleza? Vezes o 16, tá aqui. Na parte de baixo, ó, eu tenho 0,09. Eu posso transformar esse número em notação científica. Se eu deslocar a vírgula duas casinhas para cá, eu vou escrever esse número como sendo 9 vezes 10. Ó, desloquei duas casinhas. E como ele era um número muito pequeno, ele tem que ser negativo. Eu desloquei para a direita. Desloca para a direita, coloca menos no expoente. Agora o que acontece com esse 9? Ó? Ele cancela. Fica 16 vezes 10. Tenho 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 2. Divisão com potência de base 10. Faz o quê? Conserva a base e subtrai o expoente. Então a continha que eu tenho que fazer é menos 3 menos 2. Menos com menos fica mais. Então eu tenho menos 3 mais 2, que fica menos 1. Tá? E se eu quiser arrumar isso aqui para deixar em numeral, para não aparecer esse 10 a menos 1, eu vou simplesmente passar a vírgula de volta, né, para a esquerda. E aí eu fico com uma força de 1,6 newtons de intensidade, ok? Aqui um exemplo numérico de como que você aplica a lei de Coulomb para duas cargas no vácuo. Nota o seguinte, a gente teve que fazer bastante continha de matemática básica e a gente teve que saber bastante coisas a respeito de operações com potência de base 10. Então, se você não lembra direito disso, sugiro que vá para o YouTube, pega lá uma videoaula de notação científica,
operações com potência de base 10. Beleza? Ficamos por aqui. Vou mandar depois para vocês alguns exercícios para vocês irem resolvendo ali pelo Google Sala de Aula. Joinha? Um abraço, até a próxima e tchau!